amados, nós estamos a vivenciar o mês da família. Eu costumo dizer que nós batistas temos um mês para cada coisa, né? E maio é o mês da família. É o momento onde nós refletimos de uma forma mais profunda sobre tão importante instituição que é a família. E nós sabemos que o inimigo das nossas almas tem tentado de todas as formas dividir a família, separar as famílias, tirar a família daquilo que o Senhor tem preparado para elas. O inimigo não está brincando de ser inimigo. Ele tem tentado de várias formas. Mas nós somos gratos a Deus que o Senhor tem levantado homens e mulheres temente tão somente a Ele, e que tem conduzido a sua casa mediante a palavra do Senhor. Homens e mulheres valentes, corajosos para este tempo de tanta adversidade. E mediante essa temática nós estaremos nos aprofundando na palavra do Senhor. E eu convido os amados a abrir a sua Bíblia, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler o verso 4 em diante. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4 até o verso 9 vai ser a nossa leitura. Abra a sua Bíblia, você que trouxe, acesse aí no aplicativo, né? Hoje nós temos celular, tablet, aonde nós podemos ter acesso facilmente à palavra do Senhor. E quem não trouxe pode acompanhar através do nosso Data Show, tá certo? Todos acharam? Amém? Amém. Nossa igreja é uma igreja que manuseia bem a palavra do Senhor. Louva a Deus por isso. Diz assim a palavra do Senhor: ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame ao Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno esteja no seu coração. Ensine-a com persistência aos seus filhos. Algumas outras versões vão trazer inculque na cabeça dos seus filhos. Fale sobre elas quando estiver sentado em casa e quando andar pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como sinal nas mãos e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa e nos seus portões. Amém? Palavra do Senhor. Que o Senhor nos ajude a entendê-la e a viver cada vez mais e mais. Meus amados, existe uma tragédia silenciosa acontecendo em muitos lares, em muitas casas. E quando nós olhamos mediante os nossos olhos, nós encontramos estruturas muito bem edificadas, casas bonitas, organizadas, mas espiritualmente vazias. Espiritualmente vazias. Famílias conectadas pela internet, mas desconectadas de Deus. Esse tem sido o nosso contexto. Pessoas vivendo sobre o mesmo teto, mas distante emocionalmente e espiritualmente. E o mais assustador é que isso nem sempre aparece de imediato. Isso não aparece de imediato. Vai se perdendo lentamente. Primeiro perde o altar, depois perde a sensibilidade espiritual, depois perde os princípios e por fim perde o temor a Deus. É isso que nós temos visto em nossos tempos. E é diante de um cenário desse que encontramos o texto que nós lemos. Israel estava prestes a entrar na terra prometida. Nós conhecemos essa história. Moisés sabia que não entraria e uma nova geração estava surgindo. E aí eu pergunto, o que seria dessa nova geração? Uma geração que não viu o mar se abrir, uma geração que não viu o Sinai fumegar, uma geração que não viveu as experiências no deserto como seus pais viveram. O que será
dessa geração. E é mediante esse contexto que Deus levanta uma preocupação urgentíssima: como manter viva a chama do Espírito em nossa casa, como manter viva a chama espiritual da próxima geração. Como faremos isso? Perceba que mediante a leitura, se você depois parar um pouco e ler todo o capítulo 6, você vai ver que Deus, antes de ensinar Israel a vencer inimigos, Ele ensina Israel a discipular dentro de casa, a ensinar dentro de casa. Antes do Senhor falar de conquista, o Senhor fala de formação. Antes do Senhor falar de ganhar território, Ele fala de coração. E sabe por quê? Porque Deus sabe que uma geração só permanece forte espiritualmente quando a fé é transmitida dentro de casa, dentro da família. Não tem como ser diferente. Precisamos entender, e conforme nós vimos pela manhã, o reino de Deus nunca esteve sustentado apenas em um templo, em um espaço, em uma programação. Nunca. O reino de Deus nunca esteve limitado a isso. Ele sempre caminhou através de famílias que se decidiram viver para o Senhor. É assim que a palavra chega a mim, chega a você, mediante famílias conduzidas pelo Senhor, sustentadas pelo Senhor, para repassar essa palavra. E talvez o maior desafio dessa geração, da nossa geração, não seja construir patrimônio, mas construir famílias que permanecem fiéis em um mundo que já perdeu totalmente o temor a Deus. Eu digo que esse é o nosso maior desafio. O que fazer mediante esse contexto? Como conduzir a nossa família à fidelidade mediante um mundo que já não mais teme ao Senhor? Como fazer? Então eu queria pensar com os irmãos nessa noite no seguinte tema: famílias que formam para o reino. Famílias que formam para o reino. E aí precisamos entender que famílias que formam para o reino entende que tudo começa no coração. Tudo começa no coração. A palavra do Senhor que nós lemos diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tudo começa no coração. Perceba que Deus não começa falando sobre métodos de educação, Ele não começa falando sobre comportamento dos filhos, Ele não começa falando sobre regras familiares. Deus começa falando do coração, porque é do nosso coração que procede todas as coisas. É do nosso coração. O problema nunca esteve apenas no lado externo, o problema também está no lado interno. Está dentro de nós. Israel aqui nesse contexto corria o risco de entrar numa terra próspera, uma terra que mana leite e mel, mas também corria o risco de esquecer o Deus da aliança. Esse era o contexto, e Deus então declara: amarás o Senhor teu Deus. E amar o Senhor teu Deus aqui não é apenas obedecer, não é apenas frequentar o culto, não é apenas possuir uma aparência religiosa. Amar de verdade é uma decisão que nós tomamos. É uma decisão. Então o povo de Israel aqui estava sendo lembrado do que realmente importava: o coração. E aqui tem uma verdade a qual nós podemos trazer para dentro da nossa casa. Os filhos conseguem discernir quando Deus é apenas uma religião para cada um de nós. Os nossos filhos conseguem enxergar isso, quando Deus não é o centro da casa. Eles percebem quando existe uma oração verdadeira e quando não existe em nosso lar. Nossos filhos percebem. Eles percebem quando se realmente nós amamos ao Senhor, se realmente é apenas fachada. Nossos filhos percebem. Se há integridade, se há humildade, se existe coerência.
Meus amados, não tem como ter autoridade espiritual somente mediante discursos. Que discurso vem e vão. Nós falamos o tempo todo. Nós nos comunicamos o tempo todo. A autoridade espiritual vem de uma vida com Cristo. Com uma vida com Cristo. Então lá em Mateus capítulo 12, verso 34, diz assim: a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala do que o coração está cheio. Então o coração ele sempre vai transbordar. Sempre vai transbordar. Vai transbordar o amor de Deus, ou vai transbordar qualquer outra coisa. Mas o coração ele sempre vai transbordar. E quem está à nossa volta está vendo isso. Quem está ao nosso alcance, os nossos familiares estão vendo isso. E se Deus não ocupa o centro da nossa família, isso aparece dentro das nossas casas. Fica visível dentro das nossas casas. Mas se o coração estiver dominado pelo Senhor, se o coração estiver governado pelo Senhor, o amor será visível. O amor será visto, né? Quando nós olhamos para a cultura hebraica, a espiritualidade ali em momento nenhum era terceirizada. Em momento nenhum. Só que nós vivemos em um contexto de terceirização. Se olharmos para trás, nós vamos ver que havia uma preocupação, uma responsabilidade mediante cada membro da família. O pai, a mãe, os filhos, o esposo, a esposa. Cada um tinha uma responsabilidade na espiritualidade cristã. Mas hoje, o que nós temos visto é uma terceirização. Muitos têm terceirizado essa palavra para a igreja. Muitos têm terceirizado essa palavra para a escola, para a internet, né? Mas não tem falado disso em sua casa. E Deus continua dizendo: a transformação da família começa mediante o nosso coração, né? Mediante o amor a qual nós recebemos do Senhor. Um dia nós somos alcançados por esse amor, e quem está na nossa casa precisa ouvir falar deste amor, né? E sabe, muitas vezes nós deixamos para que a igreja vá falar deste amor, para que se olhe na internet e escute deste amor, para que se fale desse amor em qualquer outro canto, mas nós não nos colocamos para falar deste amor na nossa casa. E isso pode acontecer porque este amor ainda não dominou, não adentrou todas as áreas do teu coração. Pode ser que seja por isso. Possa ser por isso. Não podemos esquecer da palavra de Deus. A palavra de Deus tem poder de mudar a atmosfera do nosso lar. Nós vimos pela manhã a diferença entre uma casa e mediante um lar. São coisas diferentes, nós vimos pela manhã. Se nós queremos ter um lar, esse lar precisa estar edificado na palavra de Deus. A palavra de Deus precisa estar em nossos corações, porque só assim vivenciaremos as promessas de Deus para as nossas vidas. Então a pergunta que nós podemos fazer nessa noite: como é que está a nossa casa? Como é que está o nosso lar? Sabe, Deus não está perguntando se seu lar é perfeito. O que Deus está a provar nessa noite é que se ainda há chama pela presença dEle, pela vontade dEle dentro da sua casa. Ainda há aquele fervor, sabe, ainda há aquela entrega, sabe, ainda há aqueles momentos de se voltar-se para o Senhor, sabe, ainda há aquele momento que nós adentramos no nosso quarto, fechamos nossa porta e oramos ao Senhor. Ainda há o culto doméstico, ainda há serviço cristão em família, ainda há. Nós ainda estamos a viver isso dentro dos nossos lares. Famílias precisam do Senhor, precisam viver para o Senhor.
Infelizmente nós temos visto casas hoje onde já não há mais momento de oração, já não há mais perdão, já não existe mais adoração sincera, já não existe mais conversa espiritual, não há mais quebrantamento. E não é por acaso que nós temos visto um contexto onde cada vez mais as pessoas têm andado distante do Senhor. Não é por acaso que nós temos visto os desafios aumentar cada vez mais mediante viver a igreja. Não é por acaso. Sabe, famílias fortes, somos igrejas fortes. Uma família que busca ao Senhor, uma família que teme ao Senhor, uma família que ora, uma família que prega. Isso é refletido aqui neste lugar. Uma família que se coloca a servir, isso é refletido aqui neste lugar. Mas o que nós temos visto em nosso tempo é uma terceirização. Nós não temos preocupado com a nossa casa. Não temos nos preocupado. Meus amados, antes do Senhor transformar a nossa casa, Ele deseja transformar cada um de nós. Nós somos aqueles que iremos incendiar as nossas casas. Nós somos aqueles chamados pelo Senhor, sabe, para colocar lenha na fogueira, para fazer a manutenção do altar. Nós somos aqueles que foram chamados pelo Senhor para dar continuidade. Você, a tua casa, foi chamada pelo Senhor. Sabe, eu creio que chegará um tempo onde de viver o que nós estamos vivendo aqui nessa noite. Chegará um tempo que não desfrutaremos de um espaço como esse. Eu acredito nisso. E como será ser? Como será a pregação do Evangelho? É por isso que nossas casas precisam ser incendiadas, é por isso que nós precisamos pregar na nossa casa, é por isso que precisamos discipular nas nossas casas, viver os planos de Deus nas nossas casas. Precisamos ser transformados, e mediante sermos transformados, tudo que estiver à nossa volta também ser transformado. Nós temos visto que o Senhor, Ele é o centro da nossa vida. Nós temos visto que o Senhor é o centro da nossa fé. Nós temos visto que o Senhor precisa ser o centro da nossa casa também. É tudo sobre Ele, não é nada sobre nós. É tudo sobre Ele. O Senhor nos chamou para viver em humildade. O Senhor nos chamou e nos concede casar-se. Sabe, o Senhor nos dá filhos. E tudo isso é para que o nome dEle seja glorificado. Para que o nome dEle seja glorificado. Então, mediante crer, mediante aceitar o Senhor, mediante a ter essa vida transformada, nossa casa também passa a desfrutar disso. Aí eu pergunto para os amados nessa noite: sua casa também tem experimentado o que você tem experimentado? Sua casa tem? Ah, pastor, mas o problema é de cada um. O problema é da minha esposa. Ah, o problema é dos meus filhos. Nós somos muito rápidos em culpar pessoas. A síndrome de Adão é culpa de Eva. Foi por causa de Eva. Nós somos muito rápidos, nós precisamos entender que nós precisaremos ser aquele a qual o Senhor terá que usar, irá usar. Então nós precisaremos ser transformados pelo Senhor para transformar a nossa casa. E, meus amados, quando isso acontece, algo grandioso começa a aparecer. Porque a fé verdadeira nunca fica restrita. Quando nós temos um encontro com Cristo, quando nós vivemos as promessas de Deus, algo grandioso acontece. Quando nós temos nossa vida transformada, algo grandioso acontece à nossa volta. Isso é perceptível. Isso não é restrito a algumas pessoas, isso não é restrito a um espaço, a um culto. Essa transformação invade todos os ambientes, todas as conversas, todas as decisões. Essa nova forma de viver alcança todos os espaços. E Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
Paulo vai dizer. E é isso que Moisés nos ensina nesse segundo ponto. Famílias que formam para o reino entendem que discipulado acontece no cotidiano. Palavras, tu as inculcarás aos teus filhos. Inculcarás aos teus filhos. Você sabe o que significa a palavra inculcar no original hebraico? O original vai dizer que inculcar é repetir constantemente. Você é responsável em repetir constantemente essa palavra aos seus filhos. Você é o responsável. Você pai, você mãe. Nós que conhecemos essa palavra, nós somos responsáveis em repetir essa palavra. Muitos vão até dizer, chega a ser chato. Chega a ser chato. Mas nós somos chamados para falar em todo o tempo dessa palavra. Inculcar. Repetir, mas não somente isso. Nós vamos encontrar também afiar continuamente. Sabe aquela faca em casa que nós temos que estar afiando o tempo todo? E pense em um negocinho chato é afiar a faca, né? Eu já comprei pedra, já comprei afiador, né? Pense em um negocinho. Tem gente que tem até mais agilidade, mas eu não tenho muita não, em afiar a faca. Mas é exatamente isso, nós temos que estar o tempo todo, buscando o tempo todo, manter todos que estão na nossa casa afiados nessa palavra. Repetir, afiar. E um terceiro significado, marcar profundamente. Marcar profundamente, sabe, de tanto escutar, de tanto insistir, de tanto afiar, marcar no coração daqueles que estão na sua casa. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Esse é o chamado de Deus para a família. Viver isso no dia a dia. Então perceba que o ensino aqui não é ocasional. Não é quando dá tempo, quando for possível. Não, ele é uma formação diária. O tempo todo eu tenho que estar falando, o tempo todo eu tenho que estar marcando o coração das pessoas que estão perto de mim. O texto ainda vai dizer, falarás dela sentado em tua casa, andando pelo levantar. Isso significa que essa palavra tem que ser pregada em todos os momentos, na nossa rotina, nas nossas refeições. E quantas são as vezes que nós sentamos à mesa para comer uma refeição? Quantas são as vezes por dia? Ah, pastor, mas hoje a correria é muito grande. Cada um sai para um lado, cada um trabalha. Mas nós precisamos ser intencional, precisamos ter um tempo. Qual é o horário que nós hoje costumamos estar todos em casa? À noite. E ali nós sentamos para tomar um café, pelo menos precisaríamos sentar. Mas o que nós vemos hoje é cada pessoa indo para um canto, um vai para o sofá, um vai para a frente da internet, um vai para outro canto. Não, essa palavra precisa ser pregada em todos os momentos, na nossa rotina, na nossa refeição, sabe, no momento de crises, a qual nós enfrentamos várias também, nas nossas conversas, nos dias bons, nos dias ruins, é dela que nós temos que falar. Precisamos entender que discipulado é vida na vida. Não adianta eu somente falar para você. É necessário você viver. É por isso que nós dizemos que a salvação nós recebemos de Cristo, mas a santificação é um processo. E esse processo é mediante vida na vida. É por isso que nós dizemos que não tem como ser cristão andando de forma distante, andando de forma isolada. Não tem como. Porque a vida cristã é vida na vida. É pessoas andando juntas, é pessoas ensinando
uns aos outros. Não tem como viver a vida cristã indo apenas ao culto, indo apenas a uma programação. Não tem como, porque a vida cristã é isso, é dia a dia. É o dia a dia. Aonde quer que nós estejamos. É isso que nosso coração transborda, é da presença do Senhor, é da palavra de Deus. Então nós queremos falar dela. Nós queremos. Mas quantas são as vezes que nós deixamos de falar dessa palavra e o tempo está passando, os dias estão passando, os anos estão passando, uma geração está passando, e nós muitas vezes não temos apercebido o que está acontecendo. Precisamos guardar uma coisa em nosso coração: toda família, ela está sendo discipulada por alguma coisa. Todas as famílias, ela está sendo discipulada por uma coisa. E eu digo que se sua casa não discipula, se você não discipula, a cultura vai discipular, o mundo vai discipular. Ensinamentos estão sendo colocados. Está sendo colocado. E muitas vezes nós que conhecemos a verdade temos fechado os nossos olhos. E quantas coisas têm adentrado os nossos lares. Nós temos visto casas sendo discipuladas pela internet, famílias sendo discipuladas pela internet, pelas redes sociais, pelos influencers que nós temos em nossos dias, pelos filmes, sendo discipulado pelo mundo. E nós muitas vezes estamos com a Bíblia em nossas mãos, mas temos deixado de discipular a nossa casa. Muitas famílias, quando vêm perceber isso, é tarde demais. Muitos têm se preocupado com o conforto, mas não têm se preocupado com os valores espirituais, os valores estabelecidos pelo Senhor. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, diz assim: ensina a criança o caminho em que deve andar. E o verbo ensinar aqui não fala apenas de informação, mas fala de direcionamento. Não é apenas informar, eu preciso direcionar os meus filhos, a criança. É você que há de fazer isso. Sabe, é tão bonito ver pela manhã aqui alguns jovens, alguns adolescentes trazendo seus irmãozinhos para a escola bíblica dominical. É tão bonito isso. Nós sabemos que são pequenos, precisam de alguém para trazer. Muitas vezes os pais ainda não aceitaram o Senhor Jesus, não entenderam ainda a necessidade. Aí o irmão vai lá atrás, para que possa desde cedo ouvir essa palavra. E o grandioso é isso, não é apenas falar, é direcionar. Vamos comigo, vem comigo, vem comigo, vamos comigo. Esse ensino é direcionamento. No contexto hebraico, a fé, ela era transmitida na convivência, sabe, pais que sente o seu coração em chama, seu coração queimar, e leva isso para o seu filho. Pais que sabe da necessidade de estar na escola bíblica dominical, e leva isso para os seus filhos. Pais que entendem a importância do serviço cristão, e leva isso para os seus filhos. É isso, é sobre isso. Era assim que era transmitida naquele tempo, na convivência. Na convivência, onde os mais velhos eram referência para os mais novos, onde os mais velhos eram referência para os que estavam chegando. A fé era transmitida na convivência. Não tem como viver essa fé se não convivermos, se não estamos juntos, se não estamos no dia a dia. Hoje existe uma falsa ideia que é possível ser cristão sem conviver com os problemas, sem conviver mediante o contexto.
É uma falsa ideia, não tem como. Porque a fé é mediante andar, conviver. E o povo de Israel tinha esse entendimento. Nós precisamos também ter esse entendimento. Os filhos aprendem observando a vida dos pais. Lá em casa nós estamos com o William, está com um aninho, e nós vemos ele repetir muito do que nós fazemos. Muito. Repete a mim, repete a mãe, repete até a irmã. É repetição, é observação. Então, se eu não estiver preocupado com isso, se eu não estiver voltado para isso, a fé ela passa a ser apenas teórica, apenas teoria, passa a ser apenas religiosidade. E o problema moderno, o problema de hoje é viver na mesma casa, mas estar desconectado. Pais desconectados de filhos, filhos desconectados de pais. Cada um fala uma coisa, cada um vai para um caminho diferente, cada um acha alguma coisa. Não, meus amados, é o que o Senhor estabelece para todos nós. Não existe um evangelho para jovem, para adolescente, para adulto. É o evangelho, é as boas novas de Cristo. Queira o adolescente, queira o jovem, queira a criança ou não. É a mesma palavra, ela não muda. Precisamos conectar aquilo que nós falamos com a nossa forma de viver. E esse é o nosso desafio. Aonde quer que venhamos estar. Seja em nossa casa, seja no nosso trabalho. Nós conversamos sobre tantas coisas ao decorrer da semana. E eu digo isso ao começar de mim, de quantas coisas nós não conversamos. Nós falamos sobre a escola dos meninos, né? E hoje é um tal de uma taxa para tudo na escola, né? Toda semana tem uma taxa. É para isso, é para aquilo. Então assim, a semana toda falando de escola, né? Como é que estão os meninos na escola? Chegou bem da escola, acordou cedo para ir para a escola. O lanche da escola dos meninos, né? Comeu o lanche, não comeu o lanche. Semana todinha nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre dinheiro. Poxa, não vai dar para pagar o boleto. Eita, o boleto vence amanhã, né? Nós falamos sobre isso a semana toda. Nós falamos sobre profissão, o que é que nós sonhamos para os nossos filhos. Eu quero que meu filho seja médico, minha filha seja advogada. Nós falamos de tantas coisas, mas quase nunca falamos sobre eternidade com os nossos filhos, com a nossa casa. Quase nunca. Estamos preocupados mediante o que eles podem desfrutar nessa terra. Estamos preocupados com o que as pessoas à nossa volta podem desfrutar nessa terra. Mas esquecemos que a nossa vida aqui é passageira. Ela é passageira. Imagine você uma família que entrega aos filhos boa escola, conforto, estrutura, herança, mas nunca entregou direção espiritual. Imagine você comigo. Esses filhos talvez cresçam preparados para o mercado, se tornem grandes profissionais, mas despreparados para a eternidade. Despreparados. E lá em Marcos capítulo 8, verso 36, diz assim, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Que proveito tem um homem? Correu tanto, batalhou tanto, e no fim, o que tem para ele é a morte eterna. Meus amados, Deus hoje está a confrontar pessoas aqui neste lugar. Sabe, Deus, mediante ler a palavra do Senhor, nós somos confrontados. Nós somos confrontados, não tem como lermos essa palavra, não tem como nos ajuntarmos, não tem como convivermos e não sermos confrontados pela palavra. Não tem como, né? Não tem como caminharmos sem nos depararmos com essa palavra. Não tem como.
Pergunto para você, quem está discipulando sua família? Porque uma geração sem fundamento bíblico se torna escrava da cultura, se torna escrava deste mundo. E o problema não é apenas o que o mundo está ensinando, o problema é que muitos lares deixam de ensinar. Muitos lares deixaram de ensinar, sabe? Durante a semana, a demanda de ensino é muito grande. Ah, pai aprende isso, a mãe aprendia aquilo. Mas se nós não nos colocarmos a ensinar os valores eternos do Senhor, o que os nossos filhos carregarão é o que eles ouviram, é o que está sendo ensinado para eles neste mundo. É isso que eles carregarão. Então o problema não é que o mundo não ensina, o problema é que o mundo ensina e nós estamos deixando de ensinar em nossos lares. Ensinar a palavra de Deus, como deve agir, como deve viver. Nós temos deixado disso. De ter tempo para aonde nós possamos ensinar mediante aquilo que nós temos aprendido na palavra de Deus. Meus amados, a palavra do Senhor vai dizer que o mundo já é do maligno. O mundo, a cultura deste mundo é do maligno. Então o que é que o mundo vai ensinar para nossos filhos? Algumas semanas atrás eu chamei a atenção dos nossos adolescentes mediante umas dancinhas que estavam tendo na internet, e que muitos estavam fazendo dentro da igreja. E se fazem na igreja, fazem dentro da sua casa. Quem está ensinando esses meninos? Essas crianças? Quem está ensinando? Quem está ensinando? Sabe, tem entrado muitas vezes coisas dentro dos nossos lares que não agradam ao Senhor, e nós estamos achando normal. Quem está ensinando? Quem vai ensinar? Sou de um tempo onde nós tínhamos reverência, aonde nós nos levantávamos diante da pregação, diante do culto, e isso era ensinado em casa. Ai de mim se me levantasse no culto, quando chegasse em casa, ai de mim. Ah, estou com sede, é 1h30. Ah, preciso ir no banheiro, vai antes. Não chegue atrasado na igreja, chegue na hora, chegue um pouco mais cedo, vá no toalete, venha para o culto, né? Sabe, eu aprendi isso em casa, com minha mãe, e eu sou grato a Deus por isso. Nós precisamos ensinar. Você precisa ensinar. Você mais velho precisa ensinar o mais novo, né? Pai, mãe, ensine seus filhos. Irmãos mais velhos, ensine os mais novos. Irmãos mais maduros, ensina aqueles menos maduros como devem viver, como se comportar, como fazer, como agir. Mas Moisés não fica somente nisso. Ele mostra que o objetivo de Deus nunca foi apenas criar famílias organizadas, mas famílias que deixem marcas eternas. Porque tudo aquilo que é vivido dentro de casa ecoa de geração em geração. Tudo aquilo que é vivido em casa. Então, famílias que formam para o reino entendem que a fé deixa um legado eterno. Legado. Qual legado você está deixando? Verso 8 e 9, também atarás como sinal nas tuas mãos, e as escreverás nos umbrais de tua casa. Meus amados, Deus queria que a sua palavra, que a palavra dele estivesse nas mãos, nos olhos, na casa, na rotina, na identidade da família. Esse era o plano de Deus, esse é o plano de Deus. O reino deveria ser visível, a fé não poderia ser escondida. Toda um legado, toda a família. E o mundo está a perguntar. O que nós ouvimos do mundo é:
quanto essa família conquistou, qual o patrimônio que ela construiu, qual o status que ela alcançou. Mas o reino de Deus está a perguntar: essa casa conheceu a Deus? Conheceu a Deus? Sabe, daqui a um tempo, estará me chamando, estará chamando a minha esposa, meus filhos ficarão. Eles terão que repassar tudo aquilo que ele aprendeu. Porque um tempo também chegará a hora deles. E aí será a vez dos filhos deles. E assim uma geração há de falar a outra geração. Uma geração há de falar a outra geração. Então nós somos responsáveis em deixar um legado. O Salmo 127 vai dizer que os filhos são heranças do Senhor, são heranças. O que é uma herança? É algo que Deus nos confia. Deus nos confiou filhos, para que eles pudessem ser preparados, ser instruídos, para que pudessem viver as promessas do Senhor, para o tempo deles. São flecha na mão do arqueiro, são heranças do Senhor. Na tradição, literalmente colocava os trechos da lei nas portas, colocava ali nos umbrais, né, das casas, colocava-as em pequenos recipientes, textos, prendiam nos copos, mediante a tradição, era isso que eles vivenciavam. Isso simbolizava que toda a vida deveria estar submissa à palavra, e que em todo tempo eles precisavam estar lembrando dessa palavra. A fé precisa ser vivida dentro de casa. Se nós queremos uma geração que glorifica ao Senhor, precisamos começar em nossa casa. E assim como a árvore muitas vezes demora anos para dar fruto, assim também pode acontecer dentro das nossas casas. Mas não podemos deixar de orar, investir tempo, sabe, adubar a terra, regar, para que no futuro essa árvore seja frondosa, que os frutos sejam saborosos, e quem provar desse fruto, venham provar a presença do Senhor. Venham provar a presença do Senhor. Então talvez existam famílias que estejam carregando tantas coisas, né? Mediante tudo que ouviu, estejam carregando falhas, afastamentos, erros cometidos, esfriamento. Eu digo que o Evangelho não é uma mensagem de condenação. As boas novas de Cristo não é para nossa condenação, mas é uma mensagem de restauração. E se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, aqui neste lugar, para ouvir essa mensagem, é porque o Senhor quer restaurar a sua casa, quer restaurar o seu lar. E eu digo que enquanto vida tivermos, ainda há esperança. Enquanto vida você estiver, há uma esperança. Ainda há tempo de reconstruir pontes. Há tempo. Ainda há tempo de restaurar relacionamento. Há tempo de voltar a edificar o altar para o Senhor. Há tempo de recomeçar. Há tempo de colocar Cristo novamente no centro. Há tempo. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo, ontem, hoje, para todo sempre. É o Deus que restaura. É o Deus que restaura. Então, meus amados, Deuteronômio 6, ele fala muito ao meu coração, e tenho certeza que falou muito ao seu coração nessa noite também. O coração da família influencia gerações. O coração da família influencia gerações. Discipulado acontece na convivência. A fé precisa ser vivida dentro de casa. Famílias precisam deixar um legado eterno. O reino é transmitido através de relacionamento. É tudo isso que nós vemos aqui no capítulo 6. Qual é a herança que sua família está deixando? Qual é a herança? O que é que você está deixando? O que você está deixando para os seus filhos? Sabe por quê? Porque um dia o dinheiro vai acabar,
ficará. Sabe, um dia os títulos passarão, os bens perderão aquilo que foi plantado espiritualmente, continuar ecoando de geração em geração. Sabe, minha mãe ensinou essa palavra, sabe, eu repasso essa palavra para os meus filhos, e eu quero que meus netos venham lembrar de mim, da minha esposa, como aqueles que ensinaram essa palavra. Eu quero, essa é a herança, essa é a herança que eu quero deixar para os meus filhos. Ao olharem para mim, meus netos ao olhar para mim, puderem dizer: poxa, meu pai, meu avô foi um pastor, foi com ele que eu aprendi a caminhar com Cristo. Essa é a herança que eu desejo, é assim que eu quero ser lembrado. Então, qual a herança você está deixando para os seus filhos? Famílias que formam para o reino entendem que viver em casa não é apenas dividir um endereço, onde Cristo reina, onde Cristo Ele reina, não é apenas um endereço, mas é um ambiente onde o Senhor é glorificado. É lá em casa que o Senhor é glorificado, e aonde quer que venhamos estar, o Senhor será glorificado. Quando nós chegamos aqui, há uma glorificação coletiva, mas que isso é fruto de um lar que glorifica ao Senhor, um lar que glorifica ao Senhor. Então, meus amados, ouvimos tantas coisas nessa noite: lares, gerações, altares quebrados, mas tudo isso, o Espírito Santo nos conduz a um ponto central. A palavra do Senhor sempre vai nos conduzir a um ponto central. O Senhor quer nos restaurar. O Senhor quer restaurar a nossa vida. O Senhor não quer nos dar uma nova vida. E isso começa por você. Você quer ver a sua casa restaurada? Seja restaurado nessa noite. Você quer ver sua casa transformada? Seja transformados nessa noite. Sabe, eu convido você a olhar para você agora e não olhar para a sua casa. Olhe para você. Você já viveu um encontro pessoal com Cristo? Você já teve seu coração já foi alcançado por Cristo? Porque muitas vezes o problema não é a sua casa, é você que ainda não foi alcançado pelo Senhor. É você que ainda não viveu essa experiência com o Senhor. Você que ainda não desfrutou. E talvez hoje você perceba que chegou a hora de mudar. Talvez você hoje até entenda que sua casa está de pé, mas a situação está difícil. A estrutura está de pé, mas o ambiente não está de conformidade com o que o Senhor estabeleceu. Sabe, pode ser que a família continue reunida, esteja reunida, mas já não tenha mais a presença do Senhor. E ai de nós, se não for a presença do Senhor, ai de nós. E sabe o que é mais forte ainda? É que muitas vezes nós tentamos mudar mediante as nossas forças, mas não conseguimos nada fazer, porque se não for Deus por nós, nada nós podemos. Então hoje o Senhor está chamando você para mudar o rumo da sua casa. O Senhor está chamando você a viver essa experiência de rendição, para que a sua casa também possa se render. Talvez você entrou aqui nessa noite carregando culpas escondidas, pecados não confessados, feridas antigas, distanciamento espiritual, frieza no coração. Mas sabe, quando a palavra do Senhor é pregada, ela é espada de dois gumes que penetra o mais íntimo do nosso ser, o mais íntimo, e mediante a ferida nós somos curados, mediante entendermos a gravidade do pecado,
mediante entender o caminho que nós estamos a trilhar sem Cristo, nós somos sarados. Então o Espírito Santo nessa noite está a falar ao seu coração, está a chamar você a tomar uma decisão. Não é a sua casa, é você nesse momento que precisa tomar uma decisão. E eu digo que não é a decisão de ser um religioso. Ah não, eu vou ao culto, eu assisto ao culto. Não, é um chamado para conviver, dia a dia, conviver, estar próximo, estar junto, andar lado a lado com o Senhor. Eu digo que é mais que uma aparência, é mais do que um sistema, é um chamado a viver uma nova história, um chamado à salvação em Cristo Jesus. Então esse é o chamado do Senhor. E lá em Apocalipse capítulo 3 verso 20 diz que a porta está aberta, e nós cantamos isso, a porta está aberta. Agora imagine comigo, Jesus está do lado de fora, batendo. Se você abrir, Ele vai entrar e vai fazer morada, e tudo será transformado, tudo será diferente. O Senhor está esperando você abrir a porta nessa noite. O Senhor está esperando você tomar essa decisão. Eu digo para você que hoje é o dia de recomeçar, o dia de se voltar para o Senhor, o dia de erguer um altar para o Senhor, o dia de colocar o Senhor como centro na sua vida, o dia de decidir. Eu convido a igreja a fechar seus olhos nesse momento. Cada um que está presente aqui esta noite, convido você a fechar os seus olhos. E mediante tudo que você ouviu nessa noite, qual vai ser a sua decisão? Qual vai ser a sua decisão? Você que nunca entregou sua vida a Jesus, você que se afastou dos caminhos do Senhor, você que percebeu que sua vida espiritual esfriou, você que sente que precisa recomeçar, Deus está a dizer para você: volte para mim, volte para mim, eu restaurarei, eu restaurarei. Se tem alguém nessa noite entre nós, que tendo entendido a palavra, decide tomar essa decisão nessa noite, eu quero convidar você a erguer sua mão, a levantar sua mão, apenas esse gesto, levantar a sua mão. Talvez sua família precise de alguém que tenha coragem de dar o primeiro passo. Talvez você seja essa pessoa que precisa dar esse primeiro passo, para mudar uma história inteira. Talvez seja você que o Senhor esteja chamando nessa noite, para mudar a realidade da sua casa. Deus quer restaurar sua vida, seu casamento, sua casa, sua história. Deus quer restaurar.